A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 3882-0908. 8h40. Saúde e Ciência em Destaque está no ar aqui no Jornal da Clube Gente Haroldo. Muito bem, nós estamos aqui recebendo com muita alegria o professor Eric José Ramo da Silva, que é professor de farmacologia lá no Instituto de Biociências. Ele veio falar a respeito de um assunto que tem a ver com o planejamento familiar, né? E uma coisa que eu sempre questiono, por que não tem pílula feminina? Professor, seja bem-vindo aqui à Rádio Clube, nesse espaço aqui em parceria com o Instituto de Biociências, no sentido da gente ter aí informações precisas, combater falsidades de informações. O que é a pílula masculina? Até hoje não tem, porque são os homens que fazem a pesquisa ou porque é mais fácil desenvolver com as mulheres? Qual é o mito, os paradoxos, as verdades e as mentiras sobre isso? Bom, primeiro, bom dia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, um bom dia a toda a audiência da Rádio Clube. Bom, esse é realmente um assunto interessante, porque a gente conseguiu colocar, né, o homem na Lua várias vezes, bem e a gente não tem, chegamos em Marte, chegamos em Saturno, e a gente não tem ainda, né? Descobrimos novas partículas da natureza. Exatamente. E a gente ainda não tem uma pílula masculina depois de 60 anos do lançamento da pílula feminina, né? Foi em 1960, né? Foi um grande marco para a revolução sexual, né? Para o controle de natalidade, né? Permitiu a separação, então, né? A mulher passou a ter uma autonomia, né? Para que ela pudesse planejar a sua carreira, o seu trabalho e a sua família, né? Então é uma área que realmente a gente tem uma série de fatores que contribuíram para essa ausência dessa, né, de uma pílula chegar às farmácias, né? Então a gente pode ir por vários caminhos, tá? O primeiro seria vinculado à própria biologia masculina e feminina, né? Então, enquanto a mulher tem a produção de poucos óvulos e uma ovulação por mês, o homem produz 1000 espermatozoides por segundo, né? Numa produção contínua. Então eu faço uma analogia, compara com uma fábrica que é uma montadora de carros, né? Então, continuamente saindo 1000 carros por minuto, chegando até a garagem. O homem, além dessa produção de 1000 carros por minuto, de 1000 espermatozoides por minuto, armazena esses espermatozoides prontos para serem ejaculados da ordem de milhões, né, no seu trato reprodutor. Então, colocando o seguinte: você tem a produção contínua de veículos e você tem uma garagem capaz de estocar milhões de veículos, né? Então, o que você tem que fazer? Ou você cessa a produção, ou você quebra os carros que já estão produzidos. Então, as pesquisas que são envolvidas na contracepção masculina são associadas a esses dois caminhos, né? Ou você acaba com a produção de espermatozoide, ou diminui, para que o homem lá na frente não tenha espermatozoides, né, no sêmen, ou você destrói o espermatozoide que já está maduro, que é móvel, né, uma célula móvel, capaz de nadar no meio líquido. Esses são os dois caminhos. Professor, e nesse caso é uma espécie de um ataque de matilha de lobo contra um gatinho, né? Porque a mulher, como o senhor disse, seria a gatinha, só uma figura, e o espermatozoide seria o lobo. E não tem jeito de fazer uma arma de destruição em massa aí para ajudar? Eu até andei lendo que já existem pesquisas até bastante adiantadas nesse sentido, né? A comercialização ou variáveis do corpo humano, do indivíduo, impede essa pílula de ter sucesso. Muito boa essa sua comparação. A ideia é exatamente essa. Então, ou você elimina essa matilha, né, inibindo a produção do espermatozoide, né, ou você induz alguma coisa que impede a matilha de chegar até o gatinho, né? Então, nesse contexto, qual o desafio? Que a matilha é muito grande, né? E você só precisa de um, né? Se a gente olha para o processo de fertilização, é um espermatozoide e um óvulo. Então, enquanto o homem pode ejacular até 300 milhões de espermatozoides, né, de uma vez só, desses 300 milhões é só um que pode chegar
a fertilizar o óvulo. Então o desafio enorme é como fazer com que a gente, comparando novamente com a questão do carro, a gente retire uma pecinha desses espermatozoides para que esses 300 milhões não cheguem, né? Não sejam capazes de se locomover, né? Então a ideia é, você pode parar a produção. Nesse caso de parar a produção, inclusive, existem pesquisas já avançadas, inclusive testes em seres humanos, mostrando que pílulas hormonais, né? O que a gente chama dos anticoncepcionais hormonais, para homens podem inibir a produção de espermatozoide até o ponto de ou o homem não produzir espermatozoide, né, não ejaculado, não ter espermatozoide no ejaculado, ou ter uma contagem muito, muito pequena, que seria o equivalente a um homem infértil, né? Esse é um processo que já, inclusive hoje, né, atualmente, tem vários ensaios clínicos, né? Então, só lembrando, né, ensaio clínico é aquele que já é realizado com voluntários humanos, de pílulas, ou seja, via oral, gel. Então existe uma preparação de gel, que seria um hormônio, o corpo absorve, esse hormônio age no sistema nervoso central, bloqueando a produção de hormônios muito importantes para a produção do espermatozoide, e também injetáveis. Então nós temos essa vertente, ela está bem avançada, ela já tem cerca aí de 30 anos de pesquisas, até um pouco mais, 40 anos de pesquisa nessa área, mostrando que de fato é possível, é viável. O outro lado seria não mexer com os hormônios. Então você deixa a questão hormonal de lado, por quê? Todas as mulheres que usam a pílula sabem. Mexe com hormônio, você tem uma série de efeitos adversos associados, né? E usar estratégias que deixem a produção de hormônios sexuais intacta, né? E interfira justamente nessas pecinhas do espermatozoide. Então, como se fosse assim, olha, o carro está pronto, mas ele não tem combustível. Ou o carro está pronto, mas a gente foi lá e desplugou o cabo da bateria. Então ele não liga, ele não consegue se locomover. Então essa é uma estratégia que a gente foca bastante aqui no Instituto de Biociências. Uhum. Doutor, nessa questão aí, o senhor começou a falar a respeito das alterações. Algumas meninas, mulheres, enfim, a partir do primeiro momento da menstruação, muitas vezes procuram sem um cuidado médico, clínico, as pílulas. E muitas vezes a gente descobre que essas pílulas, mesmo evitando a concepção, elas causam alterações hormonais, problemas de veia, inchaço do corpo, muitas vezes dores, acaba até estimulando algumas doenças no seu sistema reprodutivo. O homem corre o risco de ter a mesma situação, seja através das questões hormonais, como o senhor colocou, ou outros fatores próprios do ser humano? Muito interessante isso. A questão hormonal, realmente, os efeitos adversos que foram relatados, né, entre as pílulas que já existem para as mulheres e o que está em desenvolvimento para os homens, alguns efeitos adversos são muito semelhantes, né? Então, alterações de comportamento, alterações de humor, acne, alterações de libido, né? Os ensaios ainda não foram realizados por muito tempo, né? Então alguns efeitos adversos ainda nem sequer foram caracterizados, mas o perfil é bem semelhante. Mas aí vem um porém muito importante, né? A gravidez, por si só, ela também traz uma série de riscos. Então o que se diz, a pílula feminina ela é muito segura, de fato. Existem grupos de risco, existem contraindicações que uma coorte, um grupo de mulheres não pode, né, fazer uso daquela pílula. Daí a importância da gente ter, né, outros métodos que complementem os atuais. Então a gente está pensando em autonomia reprodutiva dentro do planejamento familiar, né? Quanto mais opções, mais gente vai estar dentro dessa possibilidade de ter o planejamento. Opções para mulheres e opções para homens, né? Quando a gente olha assim, o mercado tem em torno um pouco mais de 10 tipos de preparações contraceptivas para mulheres, né? Desde a própria pílula, vários tipos de pílula, anéis intravaginais, DIU, né? E assim, diafragma e assim por diante. O homem tem preservativo, que é fundamental para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, mas tem índices de falha inaceitáveis do ponto de vista de efeito contraceptivo. Mais ou menos 10 a 20% de falha.
Olha só, 10 a 20% de falha quando a gente está falando de prevenir contra gravidez. Então, quer dizer, é um índice muito elevado. Mas é o único de uso imediato. De cada 100, 10 pessoas ficariam grávidas, para a gente entender mais isso. Mais ou menos por aí. Falando. Olha só o nível da coisa. Aí a gente pode entrar, usou errado, tal, aí as causas são variadas. Mas é um índice inaceitável, né? E a vasectomia, né? Então, olha só que interessante. A camisinha, a camisinha moderna, né? Ela vem do século XVIII e a vasectomia, meados do século XX. Então a gente tem métodos de contracepção que são ditos modernos para o homem, mas que tem mais de 100 anos. E aquelas histórias dos eunucos lá, aqueles cidadãos que cuidavam das rainhas lá, que a gente vê nos contos árabes lá, o cara não tinha concepção, né? Ali ele passava por um processo de castração. Castração, né? Isso, então automaticamente ele perdia o órgão. Castração é a retirada dos testículos. Dos testículos. Né? Então ele perdia o órgão que produzia, né? Aí realmente é uma esterilização, né? Entendi. Tá? E isso é importante, você tocou. Contracepção, ela tem que ser, por natureza, reversível. A vasectomia é um método que fica entre a esterilização e a contracepção. Por quê? Porque ela é reversível. É possível cirurgicamente reverter uma vasectomia, mas nem em todo caso. Aí o urologista vai ter que avaliar e ver se depende é possível. De idade, essas coisas. Depende de vários fatores, como foi feito, né? O tempo que foi feito, né? Muitas vezes não é possível reverter se o homem foi vasectomizado e quer, né, voltar a ter filho. Então não é tão simples. Doutor, além da questão do indivíduo, do homem, da mulher, decidir no seu âmbito familiar a questão de ter mais ou menos filho através da contracepção, a gente vive um momento em que a parte ocidental do planeta tem diminuído suas populações. Portanto, conscientemente, por métodos que eu não sei quais são, as populações estão diminuindo. Imagino que elas não estão deixando de ter sua relação sexual. Uma parte da Ásia e dos países árabes, a concepção é muito alta e existe a questão de preconceito. Quando a gente fala em contracepção, a gente está falando em políticas globais, políticas individuais, por isso que a indústria farmacêutica não investe nisso. Aonde está o segredo de o homem em algum momento ser privilegiado, porque na concepção ainda existe uma série de limites do ponto de vista de execução e de segurança para o indivíduo. A ampliação do acesso a métodos anticoncepcionais faz parte, inclusive, da Agenda 2030 da ONU, né, dos Objetivos Sustentáveis. Então, o que a gente vê? Né? De fato, há países onde a gente já tem até uma taxa de crescimento que, na verdade, ficou negativa, né? Então, há um risco da população decrescer. Hoje mesmo, fazendo um parênteses, a Espanha está convidando os latino-americanos, de uma forma geral, com origem espanhola, a obter cidadania, passaportes daquele país, com o objetivo de aumentar a sua segurança econômica, promover a migração sem algum risco dentro da legislação da União Europeia. É um sintoma, com certeza, né, do que a gente está falando da diminuição de nascimentos. O ideal é a taxa de natalidade 2, né? Então, tem país como, por exemplo, a Coreia do Sul, é 0,78. O que o senhor está falando aí? Até 2 filhos? 2 filhos por casal, né? Tá. Então, a Coreia do Sul, por exemplo, é 0,78. Mas o que é importante nesse aspecto é o seguinte, veja, de fato, há países que ainda crescem muito, países que crescem pouco, que pararam de crescer. A população mundial vai crescer, né? Então, atingimos 8 bilhões, vamos chegar de previsões a 10 bilhões em 2050 e a 11 bilhões em 2100. Então, o crescimento mundial ele continua acontecendo. Mesmo nos países onde as taxas de crescimento populacional de natalidade são relativamente estáveis, o que a gente ainda tem? Um número elevadíssimo de gestações não planejadas. A média mundial de gestações não planejadas, independente do país, vamos botar na média, é em torno de 50%. Metade, olha só, a gente está falando de 200 a 220 milhões de gestações por ano, 100 milhões não são planejadas. O que quer dizer? Aquela que simplesmente acontece. Vamos colocar isso no nosso dia a dia. O ouvinte que está agora com a gente vai conhecer alguém que engravidou sem, naquele momento, querer engravidar. Né? Naquele momento. Não, quero engravidar daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Puxa, mas engravidei agora. Né? Isso é um problema que o casal enfrenta. Isso é independente de ser país rico ou pobre. Em geral, o Brasil, por exemplo, tem taxas muito altas, né?
chega perto dos 60%. Tá? Outros países um pouco mais baixo, mas é 40%. Ou seja, é um problema mundial. Né? Se a gente pega essas gestações, elas colocam a mulher em risco, a saúde da família, o bem-estar da família, riscos econômicos, né? Mais um filho. A mulher, você sabe, hoje, em muitas famílias, ela é a gestora, ela é a provedora financeira. De repente, ela tem que parar de trabalhar, né? Há um risco da saúde. Então, gestação não planejada, né? Aumenta o risco para a mulher, aumenta o risco para o próprio filho, para a própria família, então associado aí a desnutrição, etc, né? E uma outra coisa interessante, que é um assunto um pouco, né, cabeludo, mas é uma estatística importante: metade destas gestações não planejadas são finalizadas por aborto, né? Independente do país legalizar ou não o aborto. Então não vou entrar nesse mérito, mas é um fato que... Aqui no Brasil, muitas mulheres, né, é proibido determinados tipos de aborto, e na Argentina não é. Então tem muita gente que tem dinheiro, vai para a Argentina só para fazer. E aí o que a gente vê? A população mais afetada por esse quadro é a população mais carente, né? E outra coisa, se a gente pegar metade dessas gestações então sendo terminadas em aborto, a gente tem um problema também associado ao como está sendo feito o aborto. Então são 80 mil mortes de mães por ano, por conta da... Isso no Brasil? No mundo. Por conta da falta de planejamento familiar e da maior a alternativa contraceptiva. Veja, a mulher não engravidou porque quis, o casal não engravidou porque quis, né? Então a gente tem uma crise mundial, né? Uma crise de saúde pública mundial que tem que ser atacada como? Com várias políticas, claro, educacionais, e também aumentando a opção de contraceptivos. No momento em que o homem passa a participar mais ativamente, passa a compartilhar com a mulher, não é? Essa divisão da tarefa, veja, hoje é tudo a mulher. Você pode perceber, inclusive tem um estigma social: engravidou porque esqueceu de tomar a pílula. Mas por quê? Não, mas são dois que engravidam, não é um só. Né? A gravidez é dos dois, é do casal. Então, quer dizer, você tem uma questão aí que a maior opção de métodos para os homens, né, ajuda a colocar o homem na posição de que ele pode contribuir mais com sua companheira nesse aspecto e a quebrar esses estigmas, né, de que é tudo nas costas da mulher, né? O lado financeiro, o lado de tomar, ou de vai buscar no posto de saúde, ou de lembrar de tomar, se interage, se está tomando um outro medicamento, tem que se preocupar se não tem uma interação medicamentosa que bloqueie o efeito do contraceptivo. Quer dizer, tudo é a mulher. Tem isso também? Tem isso. Então as falhas podem ser por isso, muitas vezes por desconhecimento, né? Usou um medicamento, interagiu com coisa e bloqueou o efeito, a mulher ovulou. E aqui no Brasil a gente tem o estigma por razões religiosas, de não se discutir muito a questão da educação sexual, né? Muitas vezes existe resistência na sala de aula, na aula de biologia, na aula de ciências, tem problemas de uma forma geral. E muitas vezes as próprias mães, os pais não estimulam a menina, o menino, a procurarem orientação nas unidades de saúde. Eu tenho visto assim que a amiga é a melhor médica na iniciação sexual, não é a família, é a amiga ou amigo que faz orientação sobre a concepção, o uso correto da camisinha, porque muita gente compra a camisinha e não sabe pôr, né? Tanto que o índice de falha é muito alto, né? E não está na hora, doutor, além da gente discutir essa questão, só para a gente orientar, não sei se vai ter propaganda aí, são 8h57, nós estamos aqui conversando com o professor Eric José Ramos da Silva, que é professor de farmacologia no Instituto de Biociências. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento, né, de algum tempo atrás, que já está chegando lá nos seus quase que finalmente, porque nas pesquisas, estou vendo aqui os camundongos, 99% já está ficando tendo efeito, né, esperado para a pílula contra a concepção. E a gente está até discutindo a pílula masculina, mas em determinado momento a gente chega também na pílula feminina. Doutor, e se você quiser participar, o telefone nosso aqui é 999011035. Você pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp.
E como é que fica essas questões que foram colocadas, né, da educação, da educação sexual, da educação para o primeiro encontro? Afinal, a gente cria o filho e a filha esperando que eles constituam uma família, mas não se chega a uma família idealizada socialmente, seja conservador ou progressista, se não passar por uma relação sexual madura e consciente. Acho que a gente tem mais preocupação quando o filho vai tirar a carta de motorista do que quando ele inicia seus interesses sexuais, né? Aí vem as ações, né? Então, como é que você aumenta o uso ou promove a contracepção? Educação sexual, então mostrando para quem está ali iniciando a vida sexual ou já tem uma vida sexual ativa, quais são as opções, como se proteger, qual é o melhor para aquela pessoa, né? Então, não pode tomar a pílula porque tem vários efeitos adversos, tem contraindicações. O que pode ser usado alternativamente? Como usar? Né? Então aí a gente entra no aspecto também da educação, do aspecto da cultura de ir ao médico, né? A menina vai muito ao ginecologista, mas o menino, quando que você vai no urologista, né? Então tem todas essas questões. Esse é o não lado, vai nem no caso de próstata, né? Esse é o lado educacional. O outro lado, né? E o urologista que eu digo, andrologista, né? Seria uma especialização mais focada na saúde do homem, né? Do outro lado, a gente tem um lado das pesquisas para ampliar essas opções. E aí é importante, veja, no mundo, 150 milhões de mulheres usam a pílula. Então a pílula, tipo oral, aquele que é tomado, certo? Se a gente somar com os outros métodos, a gente tem mais ou menos 850 milhões de mulheres usando algum tipo de método contraceptivo. Perfeito. Em cima disso, a gente tem mais de 100 milhões de mulheres que gostariam também de prevenir a gravidez, mas que não usam nenhum método. Aí vem, porque não se dá bem, porque não se sente confortável, porque tem contraindicação. As causas são variadas. Tem a rotina da pílula. Exatamente. Então, nesse contexto, o seu companheiro, se pudesse fazer uso de uma pílula ou de algum método, isso traria para essa mulher uma tranquilidade, né? Um estigma que tem que ser quebrado, né? Que os homens não querem, tá? Todas as pesquisas feitas em múltiplos países, inclusive países de um caráter, assim, vamos pensar, mais machista, na Arábia Saudita, né? Brasil, de certa forma, somos um país que ainda tem um machismo muito enraizado. Existe uma demanda, os homens gostariam de usar. Você tem uma ideia? Uma pesquisa recente mostrou o seguinte: a pergunta foi feita: se saísse uma pílula hoje masculina, você usaria ela no primeiro ano de lançamento? Cerca de 78% dos homens disseram que sim. Então, quer dizer, existe uma vontade do homem de participar mais ativamente desse planejamento familiar, de dividir com sua companheira, tá? Aí do lado da mulher é ainda mais impressionante. Uma pesquisa feita com cerca de 2.000 mulheres, 96% confiariam nos seus parceiros. E aí vem um ponto importante, veja, nada impede do casal usar, né? A mulher usa, o homem usa. Isso aumenta a proteção para que uma gravidez não planejada aconteça, né? Para prevenir que uma gravidez não planejada aconteça. Então você tem esse contexto. O que a gente tem do ponto de vista, você falou dos camundongos. Hoje, o que a gente tem de contracepção, de métodos em estudo? O método hormonal, que ele usa então uma combinação de hormônios sexuais para inibir a produção espermática, esse já está em estudo clínico, tá? Com essas opções, como eu comentei anteriormente, né? Atualmente tem uma pílula em desenvolvimento, né? Na forma oral, tem um gel, que também está em fase clínica, e tem um método injetável. Tá? Esse já está em fase clínica. Qual o problema? Por que não chegou ainda na farmácia? Aí, de fato, a indústria farmacêutica, a Big Pharma, aquela que tem os bilhões para investir na produção de medicamento, não tem ainda o interesse. Tá? Como qualquer medicamento, uma pílula masculina vai ter que passar por todas as etapas de desenvolvimento, né? Desde a etapa pré-clínica, que é aquela etapa antes de chegar em voluntários humanos, até os estudos clínicos. Isso pode custar 8, 10 bilhões de dólares.
Então chega um momento em que mesmo na academia, ou mesmo organizações governamentais como a Organização Mundial da Saúde, fundações que financiam, elas não vão ter o recurso financeiro para jogar aquilo, de fato, para a fase subsequente do desenvolvimento, para chegar num produto que chegue às farmácias. É preciso ter a parceria com a indústria farmacêutica. Hoje, a grande indústria farmacêutica, ela cortou, ela não tem mais divisões que estudam ou desenvolvem potenciais pílulas masculinas. Isso ficou a cargo das startups, daquelas pequenininhas, aquelas que entram no mercado com a expectativa de chegar numa determinada fase de desenvolvimento e dali ser comprada por uma grande. Tá? Então não há esse interesse. Esse interesse ele se perdeu ao longo do tempo, de 1960 para cá, com o lançamento da pílula feminina. Então a própria pílula feminina trouxe um aspecto que dificultou a pílula masculina. Por quê? Porque ela é muito eficaz, ela é muito segura quando utilizada adequadamente, né? A eficácia dela é de 98%, a eficácia típica, tá? E a indústria botou muito dinheiro nisso. Então pensa, por que ela vai lançar um competidor? Né? Afinal de contas, é um medicamento, vai ser comprado. São indústrias que pensam no lucro. Então, a gente tem que montar a linha de produção. Tem que montar o desenvolvimento, tem que ter toda a equipe de pesquisa para desenvolver para os ensaios clínicos. Isso custa muito dinheiro, com um risco grande. Por quê? Como eu falei, muitas vezes prevenir a gravidez para uma mulher é uma questão de saúde. Se ela engravidar, ela pode correr risco, né? Com sua saúde e até sua vida. Né? Ela pode morrer, né, se ela engravidar, por uma questão que ela tenha. O homem não engravida. Então, quem vai tomar a pílula, assim como a mulher, é uma população saudável, normalmente jovem, né, que quer bloquear uma função que no seu corpo está normal, perfeito, que é a fertilidade, né, com essa questão de que o homem não engravida. Então isso coloca o custo-benefício de qualquer medicamento, né, quando a gente toma um medicamento, para qualquer causa que seja, o custo-benefício é pesado. Vão ter efeitos adversos, mas o benefício tem que superar esse custo. No caso da contracepção, esse benefício é muito próximo. Então você tem que ter realmente o benefício. Então isso coloca o sarrafo da segurança para um contraceptivo masculino muito, muito alto. Vou te dar um exemplo prático. Década de 40 nos Estados Unidos, tá? Se chegou a um produto, a um composto, tá? Um composto que foi testado, naquela época não tinha os aspectos éticos de pesquisa clínica que temos hoje, foi testado na população prisional, num estado dos Estados Unidos. Os homens presos tiveram redução de contagem espermática, praticamente a zero, né? Totalmente bem, nenhum efeito adverso que eles puderam detectar. Poxa, maravilha, chegamos num contraceptivo masculino, isso foi antes da pílula feminina. Se levou para a população geral, para os testes em voluntários. Os voluntários que começaram a usar, de repente começaram a relatar vômitos, tontura, ânsia, diarreia. Sintoma de gravidez. Uma série de efeitos adversos, olha só, eles se sentiam como se estivessem de ressaca. E aí se viu que o seguinte, uma taça de vinho causava esse efeito adverso nos homens. O que acontecia? Havia uma interação desse composto com o nosso sistema que metaboliza o álcool, e uma taça de vinho causava uma ressaca enorme. Automaticamente foi retirado do mercado. Você pensa, quantos medicamentos tem no mercado que a gente inclusive toma e fala, hoje eu não vou beber, não é? Mas para um contraceptivo, ninguém vai deixar de beber uma taça de vinho por causa de um contraceptivo. Faz parte do conjunto, né? Muita gente, eu tô tomando antibiótico, tô tomando inflamatório, não vou beber hoje. Você mesmo já se coloca. É o risco. Por quê? Porque você vai tomar por um curto período de tempo. Um método anticoncepcional você vai usar por anos. Né? Professor, nós estamos aqui conversando com o professor José Eric Ramos da Silva. Algumas mulheres, quando tomam esses anticoncepcionais, reclamam que surgem pelos, surgem isso, surge aquilo. Nós homens, quando tivermos essa pílula, imagino que esteja embancada lá nas suas pesquisas também, né? Imagino que o senhor pesquisa individualmente, coletivamente. Eu vou ficar menos homem, vou ficar menos macho, vai cair cabelo, eu vou ter, como é que fala, impotência. Não. O que vai acontecer de efeito colateral? Porque nas mulheres tem, algumas reclamam que surgem pelos, elas engordam um pouco mais. E nós, homens, vamos ter que nos preocupar com o quê? Isso, esses efeitos que as mulheres passam, né, experimentam, de fato, eles são associados à pílula. Novamente vem aquele custo-benefício, né?
que a gente estava comentando, né? O benefício ainda supera o custo do uso na maioria dos casos. No caso dos homens, não existe nenhum relato, né, associado ao que já foi testado em seres humanos de fato digamos assim, a ideia de que o homem vai ficar menos macho, digamos assim. Os mais machistas podem pensar dessa maneira, né? É um pensamento machista de fato, tá? Mas a ideia de você partir para o que a gente chama de métodos não hormonais é justamente para quê? Isso vale tanto para o masculino quanto para o feminino, porque existem pesquisas no feminino também sem mexer com os hormônios, né? Para contracepção feminina, sem mexer com os eixos hormonais dos hormônios sexuais. É você não ter que interferir nesses eixos e assim, esses efeitos adversos que você acabou de relatar, que são associados a essas manipulações hormonais associadas ao uso da pílula, isso não aconteça. Então, em tese, os métodos não hormonais têm o potencial de serem mais seguros, terem menos efeitos adversos, tá? É isso que a gente faz. Então, aqui no IB, né, a nossa pesquisa ela é totalmente em animais, né, uma pesquisa básica, né? Então a gente fornece o subsídio para que a gente tenha um alvo ou um composto no futuro que possa ser testado, né? A gente foca no movimento do espermatozoide. Então veja, pense no espermatozoide como um veículo. Ele tem uma série de engrenagens que faz com que ele possa nadar, né? Então, se você mexer com alguma engrenagem que seja somente do espermatozoide, né? Não seja das outras células do nosso corpo. Aumentar a densidade lá do riozinho que ele navega, talvez seja fazer. Exatamente, existe, inclusive, uma das estratégias, o sêmen, ele é uma gelatina, né? Então, o sêmen recém-ejaculado, ele é gelatinoso e ele se liquefaz. Essa gelatina prende o espermatozoide. Ele fica imóvel nessa gelatina. O espermatozoide recém-ejaculado é imóvel. Para poder chegar no óvulo. Uma das estratégias é você prolongar, de inibir a liquefação. Então você mantém o sêmen gelatinoso, o espermatozoide não nada. Né? É uma estratégia não hormonal para contracepção masculina. Então, e a outra estratégia é você ir lá e tirar uma pecinha do espermatozoide. Ou quebrar aquela pecinha e impedir que ele se locomova. Com medicamento, o senhor está dizendo. Com medicamento, com um composto, né? Com uma molécula com essa atividade. E aí essa estratégia tem duas vantagens importantes. A primeira é que não vai mexer com o hormônio. A segunda é que não mexe com a produção do carro. O carro continua sendo produzido, o espermatozoide no testículo continua sendo produzido. É aquele espermatozoide que está lá pronto para ser ejaculado que vai ser quebrado, entre aspas, né? E uma terceira vantagem também que é importante, né, é que isso permite aquele uso por demanda. Então você imagina, uma outra desvantagem da pílula masculina em relação à feminina. A mulher começa a usar a pílula feminina, no primeiro ciclo, ela já teve um bloqueio da ovulação, certo? O homem, por ter essa produção contínua e esse armazenamento, né, ou seja, o carro está produzindo e está sendo estocado na garagem, você tem que esperar um tempo de fechar a fábrica, né, e depletar ali, acabar com aqueles estoques. Enquanto isso não acontece, o homem pode engravidar a parceira. Isso é um efeito que leva de 3 a 4 meses. Tudo tá? isso? Tudo isso. Então essa é uma outra desvantagem. Milhões aí. Por 3 a 4 meses, o homem, o casal, tem que se proteger de outra maneira, né? Tem que usar outro método contraceptivo. Quando você vai lá e tira a pecinha do carro, que já está montado, o efeito é imediato, que é o que a gente chama de uso por demanda. Então, qual é o nosso ideal, né? O que a gente gostaria de ver nas farmácias no futuro? Um medicamento, pode ser uma pílula, pode ser um gel, pode ser o que for, que o homem usasse. O uso oral tem a vantagem da praticidade, né? Então, você vai lá, toma o comprimido, não precisa de ninguém para aplicar nada em você. Toma aquilo, tipo, no dia da relação e, sei lá, no momento que ele for ter a relação com a sua companheira, os espermatozoides estão estáticos, não se movem. Se não se move, não vai chegar lá no local onde vai estar o oócito para ele fertilizar. Né? Duas perguntas, professor. Uma tem a ver com a concepção. Muitas mulheres vítimas de estupro, inclusive, têm a pílula do dia seguinte ou da relação com... por impulso, você não sabe quem é o cara, aí pode ter uma doença venérea lá qualquer, você vai numa unidade de saúde, eles vão te dar o medicamento. No caso do homem, tem a camisinha, tem os gels que o senhor falou aí, eu já andei lendo sobre alguma coisa disso, não sei se está comercializado, se está sendo comercializado. Mas vamos pensar lá na frente, eu não sei se tem alguma relação da pílula anticoncepcional
e crianças que nascem com defeitos físicos, algum problema assim. No caso do homem, em existindo essa pílula, já tem pesquisa relacionada à possibilidade dele gerar filho com defeito congênito, coisa parecida? Porque a gente está mexendo na estrutura básica, né? Eu não sei qual é a constituição do esperma nem do óvulo, não sei que tipo de proteína, sei lá o que vocês chamam lá. Eu sei que tem um líquido ali que resolve a parada. Não tem esse risco de a gente tomando esse medicamento, seja homem ou mulher, gerar crianças com deficiência? Tá. Esse é bem importante o que você comentou, né? Então, assim, se isso acontecer, tá? A importância dos ensaios pré-clínicos, né? Essa molécula, esse composto em particular, ele não vai ser investigado mais. Tá? Então, quer dizer, por quê? Porque primeiro ele falhou como contraceptivo. Na é verdade, porque houve a concepção. O óvulo foi fertilizado pelo espermatozoide, então o efeito contraceptivo já não existe mais. Segundo, que ele está trazendo um risco, né, de um efeito gravíssimo, né, para a próxima geração. Então, esse é o tipo de composto que jamais ele avançaria no desenvolvimento para chegar a um medicamento. Tá? Então, o que você quer? Você quer que não haja concepção. Né? Se houver concepção, ele falha como contraceptivo. Então, aí vai ver quanto por cento ele está falhando. Esse é um outro. Qual é a eficácia? É semelhante aos que tem atualmente? É melhor? É pior? Se for pior, não avança também. Então veja, mesmo você tem... Por isso que é o grande desafio. Por que a gente não tem até hoje? É multifatorial. Tem a questão financeira, questão de investimento, questão do risco associado ao próprio desenvolvimento de um produto desse que pode falhar depois que a empresa gastou bilhões de dólares, né? E o aspecto da segurança. É fundamental. Segurança é crítico. Como para qualquer medicamento, para qualquer vacina, para qualquer produto que seja de uso humano, a segurança é fundamental. Então esse é um tipo de efeito que de fato se você tem uma molécula que chegasse a ter um efeito desse, jamais ela avançaria como contraceptivo. Então o risco é muito pequeno disso acontecer. Né? Professor, e aqui no Instituto de Biociências, né, nós estamos falando a respeito da pílula masculina, da pílula feminina, concepção, contraconcepção, riscos, etc. O que vocês fazem lá nos ratinhos? Qual é a experiência lá? Vocês deixam os ratinhos se relacionarem normalmente ou tem uma intervenção com esses medicamentos inibidores, vamos dizer assim, estrogênio, né? Ou como que é? Do homem? Não, nos hormônios são os androgênios, né? Mas no caso a gente não mexe com os hormônios. Tá? Então isso é importante. Como que vocês pesquisam lá dentro? São as estratégias não hormonais. Eu só queria fazer um comentário que você falou assim da questão do gel que não sabe usar na farmácia. Não existe. Tá? É muito importante que o ouvinte tenha essa informação. Não existe nenhum método contraceptivo masculino disponível para a população que não seja o preservativo, a vasectomia. E aí vem outros métodos, por exemplo, coito interrompido, né? Vem outros métodos, que derruba muita gente por aí, que envolvem produtos ou procedimentos, só existem 2. O resto é para mulher. Pílula, implantes, injeções, anéis intravaginais, DIU, diafragma, camisinha feminina. A mulher tem um leque muito maior de opções, mas o homem não. Tudo que existe atualmente está em pesquisa. Ou a pesquisa básica, a chamada pré-clínica, feita em animais de laboratório, em tubinhos, ou a pesquisa clínica, que é a pesquisa feita em humanos. Quando a gente olha para a pesquisa clínica, o que já está no mercado? No mercado não, em desenvolvimento. Aí sim, a pílula hormonal. Aí entra o gel, entra a injeção, entra uma preparação oral. Tudo com acompanhamento clínico de vocês pesquisadores. Exatamente. Para usar, eu teria que fazer parte desse grupo. Você tem que fazer parte de um estudo clínico. Tá? Existem alguns estudos clínicos em andamento na atualidade, aqueles de fase 2, tá? Então que são a segunda fase. Vocês fazem isso aqui ou não? Fases. Não, aqui não. Aqui a gente não faz. Aqui o que a gente faz no nosso instituto, né, no Instituto de Biociências de Botucatu, nós fazemos a parte básica, a parte pré-clínica. Então nós fazemos a descoberta digamos assim, de um potencial método, de uma potencial estratégia. De um caminho. De um caminho, exatamente, que pode ser perseguido. Então a gente está nessa fase. A gente tem moléculas que estão presentes no espermatozoide, que são muito importantes para que esse espermatozoide nade.
Ou seja, para que ele seja capaz de, no fluido corporal, no sêmen ou dentro do trato reprodutor feminino, ele se locomova. Por que é importante que ele se locomova? Porque ele tem que atravessar, é uma jornada. Tá? Uma vez a gente fez uma comparação interessante, a gente fez um cálculo bem rudimentar do tamanho do espermatozoide com o tamanho de uma pessoa. O trajeto que o espermatozoide tem que fazer dentro do trato reprodutor feminino, tá? Então ele foi ejaculado. Para ele chegar até o local onde o oócito está, para ele fertilizar, é o equivalente a uma maratona aquática. Olha só que coisa. Como que chama esse aócito aí que o senhor fala? O ovócito é o óvulo, né? Popularmente óvulo. conhecido como óvulo, né? Tá? Então, é como se ele nadasse uma maratona, como se uma pessoa nadasse uma maratona aquática. Quantas pessoas nadam? Um atleta de alta performance. Alta performance, veja só que coisa. Quantas pessoas nadam isso? Então, vejam só como o espermatozoide realmente uma célula, célula diferente, não é? É uma célula diferente, tá? Então, a gente estuda compostos que estão no espermatozoide, tá? Que são importantes para que ele tenha essa capacidade de nadar essa maratona aquática. E o que a gente faz? A gente tenta usar outras moléculas, né, compostos com atividade, que bloqueiam essa capacidade dele nadar. Então é como se a gente induzisse no espermatozoide uma espécie de paralisia. Tá? Ora, se ele não nada, ele não consegue chegar no local onde ele vai encontrar, né, o seu parceiro para fertilização. Tá? Então é isso que a gente estuda no nosso instituto. Nós temos esses alvos, nós temos algumas moléculas que a gente faz esses testes e a gente avalia como está a capacidade de nadar, que a gente chama de motilidade do espermatozoide. Ela está bloqueada, ela não está, como ela está bloqueada, né? Professor, enquanto o senhor falava aí, eu estava tentando ver o mapa da reprodução masculina e feminina. A gente vê mais o mapa da reprodução feminina. Aonde começa essa confusão toda? No pênis? Saco escrotal? Como que chama? Perfeito. Olha só. Aonde que surge o problema? Aonde surge o risco da gente engravidar aí? Porque a gente ouve falar que alguns atletas de futebol, artes marciais, quando leva muito chute ali naquela região, pode desenvolver lesões e esterilidades. Aonde começa a confusão no homem? Muito bom. Olha só. Vamos fazer a jornada do espermatozoide, certo? Ele é produzido nesse órgão que todo mundo conhece como testículo. Né? O testículo é um órgão que tem essencialmente duas funções: produzir os hormônios sexuais, né, em especial uma classe de hormônios que chamamos de androgênios, a testosterona, né, todo mundo deve saber esse nome, né, quase todo mundo já ouviu falar, né, é um hormônio sexual que no homem é muito importante para desenvolver as características sexuais secundárias, né, barba, pelo corpo, né, crescimento do pênis, pelos pubianos, né, o comportamento, a massa muscular, né, e produzir o espermatozoide. O espermatozoide sai, vamos novamente voltar na analogia da montadora. É a montadora do espermatozoide. Ou seja, o espermatozoide é um carro, o carro saiu dessa montadora. O espermatozoide saiu a fundição é o testículo. Do testículo, né? Ele ainda não está pronto para fazer o caminho. Ele tem que passar por um órgão vizinho ao testículo. Esse é pouco conhecido, chamado de epidídimo. Nunca ouvi falar. O que o epidídimo faz? O epidídimo faz o polimento desse carro. O epidídimo deixa esse carro agora pronto para que ele possa se locomover. E o epidídimo é a garagem. Então o espermatozoide passa por esse órgão quando ele sai do testículo. Ele se torna então capaz de adquirir essa motilidade, essa capacidade de se mover, e ele fica estocado, protegido. Tá? Ele fica protegido. Fica no pátio da fábrica. Fica no pátio com toda a segurança para evitar que uma outra molécula cause dano ou que um micro-organismo vá lá e possa causar um dano, né? Então ele fica lá protegido. Quando o homem tem a relação, o espermatozoide é expulso do epidídimo. Então agora sim, ele saiu do pátio da garagem. O que ele ganhou? Combustível. Ele atravessa, ali ele recebe, ele é mergulhado num fluido que vai ser o sêmen. Esse fluido vai ter fluidos que vêm da próstata, fluidos que vêm da glândula seminal, que se misturam e compõem o sêmen. Então o espermatozoide foi agora ejaculado. Agora ele está no trato reprodutor feminino, certo? Saiu do homem, né, e foi para o corpo da mulher. Eu já fiz. Nesse momento ele está na vagina. Agora ele tem que subir até chegar numa região, né, que nós chamamos, eu vou usar um termo
mais conhecido, que são as trompas de falópio, trompas, as tubas isso. uterinas. Eu tô vendo elas aqui. Exatamente, que é onde vai ter, que é onde o óvulo que saiu do ovário está esperando. Só que para isso ele tem que atravessar a vagina, útero, certo? Entrar na trompa e para chegar lá. Então veja que é um caminho gigantesco. Então onde acontece a fertilização? É no corpo da mulher. No corpo da mulher. Certo? O homem ejacula o espermatozoide que está pronto para fazer esse processo. Dentro do trato reprodutor feminino, então dentro da mulher, existe a última maturação do espermatozoide. É uma etapa na qual ele passa a adquirir a motilidade, né, para que ele possa nadar, e a capacidade de penetrar nas regiões mais externas do óvulo. O óvulo tem uma barreira. Tá? Então, você imaginar o óvulo, vou usar o óvulo, que é um termo que todo mundo conhece mais, ele tem um muro. Não é qualquer espermatozoide que entra. O espermatozoide tem que ser capaz de quebrar esse muro. Ele quebra esse muro quando ele amadurece no trato reprodutor feminino. Então, é uma jornada muito difícil. Por isso que nós, né, mamíferos, machos, nós ejaculamos milhões de células e somente uma vai lá e faz a fertilização. Tá? Eu não queria misturar as coisas, mas a eugenia, né, do século XIX, depois adotada por Hitler, ela trabalhava nessa questão da concepção para se gerar seres mais brancos, com olhos isso, mais forte, mais isso. Nessa discussão sobre contracepção masculina, de alguma forma a individualidade do cidadão e da mulher, ela pode ser comprometida. Em algum momento a gente pode querer ter essa manipulação resolvendo essa parada toda aí, professor. Não sei se o senhor conseguiu entender. Existe uma questão que se usou na Europa, nos Estados Unidos, na França, de se eliminar no Brasil a miscigenação, aquela coisa toda, para se ter povos puros por aí. E ficou muito patente durante o período que Hitler dominou a Europa, especialmente a Alemanha. E muitas experiências de concepção e contracepção foram, pelo menos o que eu andei vendo por aí, não sei se é hoax, fake news, né? Passava por isso. De alguma forma tem esse risco da gente caminhar nesse pântano? Isso é realmente uma pergunta importante. Veja, a primeira coisa que eu queria colocar, assim, a eugenia, embora ela tenha surgido, né, com um fundo científico, hoje é absolutamente reconhecido que a eugenia é uma pseudociência, né? Não existe nenhuma possibilidade de se gerar uma raça superior, porque inclusive nem raça existe, né? O conceito biológico de raça nem existe, né? Então a eugenia é uma pseudociência. Se tem uma raça, né? Somos todos sul-africanos, porque somos todos homo sapiens, somos todos da mesma espécie, né? É um aspecto ambiental que nos diferenciou fisicamente em termos de cor de pele, essas coisas. Não existe um gene, né, que determine quem é branco, né? Então não existe isso. Então, assim, então é muito importante, assim, que, né, a eugenia é totalmente essa ideia de uma raça superior, deixa um indivíduo adoecer porque só os fortes vão viver. Isso é absolutamente pseudociência, isso não existe. Não existe nenhum fundo científico, né, que suporte tal afirmativa. Mas no termo na contracepção, o que a gente vai ver? Não, muito pelo contrário. Veja, na hora que você amplia o número de opções contraceptivas, você garante autonomia reprodutiva para a família, né, para o casal. Novamente, eu estou enfatizando isso porque mesmo o indivíduo que não ainda constituiu uma família, para que haja gravidez tem que ter um parceiro, certo? Então eu estou sempre pensando nesse contexto. Claro. Então, a gente não quer ter filho agora, a gente namora, mas se a gente casar no futuro, a gente passar a morar junto, seja lá o que for, a gente vai ter filho daqui a 5 anos. Então isso garante que esse casal possa planejar esse momento de engravidar, né? Esse é um ponto importante. O que os estudos mais voltados para os aspectos sociais dos contraceptivos mostram? A entrada de um contraceptivo masculino no mercado diminuiria inclusive o aspecto machista, da ideia de que não, isso aí é você que se preocupa, né? A mulher que se preocupa com isso, eu não preciso me preocupar com isso. Então diminuiria esse aspecto e traria a ideia da igualdade de gênero nos aspectos associados ao controle de natalidade. Entendi. Né? Então a gente tem exatamente o efeito oposto. Tá? É importante, assim, uma coisa que você comentou, o filho vai ter olho azul, vai ter olho claro, isso está associado muito mais ao aspecto de reprodução assistida, né?
que aí é um aspecto, obviamente, não tem nenhum fundo ético nisso, né? Isso é proibido, tá? Porque você não pode fazer esse tipo de manipulação, né? Mas seria no caso da reprodução assistida. No aspecto natural, não. Né? Então, a contracepção... Nós estamos falando de contracepção e não da reprodução. É uma outra fase... Exatamente. Então, a manipulação genética para tal altura, o filho ter tal altura, ter tal cor de olho, ter tal cabelo, não sei o quê. Mas mesmo nesse aspecto, isso não é eticamente aceitável. Isso é proibido, tá? Em todos os países, inclusive. Né? Mas voltando para o aspecto da contracepção. O que a estimativa coloca? A gente falou mais no começo da entrevista acerca das mulheres que morrem porque engravidaram sem querer e foram à última medida de promover um aborto, e muitas vezes realizado numa situação sanitária totalmente precária, né? Uma clínica clandestina, ou vai e toma alguma coisa, né? E essa mulher pode eventualmente morrer. A entrada de um contraceptivo masculino, as estimativas colocam, se entrar um só, tá? Reduz o número de mortes associadas a gestações em 15%. Olha só quantas vidas nós estamos falando que serão salvas por um medicamento que entre no mercado, né? Então a gente está falando de algo que vai além da questão de engravidar ou não. A gente está falando de algo que tem um impacto na saúde da população, que tem um impacto no bem-estar da população, em aspectos socioeconômicos, psicológicos, né? Um filho, para quem já tem 3, 4, porque tem um peso na mulher, a gente sabe que existem várias coisas na família. O orçamento. Né? O orçamento familiar. Então a gente está falando de faculdade algo que... para todos eles. Que tem que ser, né? Que tem que ser uma coisa que se preocupa, nós que somos da área, assim, a gente se preocupa lá na frente. Apesar de eu estar fazendo experimentos em animais, né? Eu me preocupo se quando aquilo chegar, qual vai ser o custo disso? Então, tudo isso tem que ser planejado, e aí envolve o quê? A sociedade como um todo. Por isso que é importante a gente estar aqui falando desse tema. A sociedade tem que se engajar, né? Isso tem que ser cobrado, né, de quem está ali na posição de tomar decisões. Porque tem que ser algo que se torne acessível. Não adianta chegar um novo medicamento, estar protegido por patente, e ele custar tantos R$1.000. Isso não vai chegar na população que mais precisa, né? Então isso tem que ser uma política pública, tá? Não de um país apenas, mas do mundo, né? Então a gente tem que pensar nesse aspecto. E é um assunto interessante, né? Para a gente encerrar, na China está se diminuindo, era 3, agora é 2, e agora parece que está inclusive diminuindo para 1, né? Então tem uma situação de sobrevivência hoje. A China, que é um dos maiores países do mundo, não tem alimento suficiente para alimentar toda aquela população. A gente tem a Indonésia enfrentando os mesmos problemas relacionados a esse crescimento, e exatamente em nações, primeiro, que tem uma realidade diferente, ou tem uma religião, é um estado teocrático, né? Acho que essa discussão é extremamente importante, e que bom que nosso Instituto de Biociências aqui na cidade de Botucatu desenvolve esse trabalho. Só tem o senhor trabalhando nessa área aqui, ou tem mais gente atuando nessa área de concepção e contracepção? É muito interessante isso, que eu estava justamente dando uma olhada ontem sobre isso, né? E nós somos o único laboratório, né, um Instituto de Biociências, a Unesp, a nossa Unesp do Brasil, né, o único grupo de pesquisa dedicado à pesquisa em contracepção. Tá? Nós somos o único no país. Existem outros que têm um pouco dessa vertente, que estuda isso, mas não tem uma dedicação como a gente faz de ter os projetos voltados para o desenvolvimento de pesquisas para métodos contraceptivos masculinos. Então, nós somos o único. Então, acho que é um motivo de orgulho, né, para o nosso Instituto de Biociências, para a nossa região, né, para o interior paulista, né, e para a própria Unesp. Né? Existem no mundo, né, a gente tem vários grupos que são dedicados a isso. Nós temos parcerias com alguns deles, inclusive parcerias com empresas, né, para que a gente possa aí, eventualmente estar testando potenciais moléculas, né, nos nossos modelos animais. Sempre lembrando, né, nossa pesquisa ela é pré-clínica, né, testando eficácia, testando segurança, né, dessas potenciais moléculas, tá? De tal forma que a gente se sente muito orgulhoso, né, de ser um representante, né, no nosso país, na nossa região, dessa pesquisa que é tão relevante e tão importante para o mundo contemporâneo, né?
Tá certo, então, professor Eric. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Sim, Fique à eu vontade. gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos que tiveram conosco aqui nessa conversa e agradecer às agências, né, de fomento que financiam nossa pesquisa, né? Em São Paulo nós temos a FAPESP, né, que vem permitindo que a gente faça esses estudos, né, com financiamentos. Em nível nacional, a CAPES, o CNPq, que também financiam nossas bolsas, nossos alunos. E aí eu queria fazer um agradecimento especial a quem está ali na frente da bancada, trabalhando abnegadamente, que são os nossos alunos. Alunos de iniciação científica, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorandos. Eles são são os meus heróis, porque eles estão lá, sempre ali, produzindo, trabalhando, se frustrando com os experimentos quando não funcionam, mas também nunca desistindo, né? A persistência deles é realmente uma alegria. A gente sempre fala assim, a gente vai trabalhar pensando nessas 80 mil mulheres que perdem a vida todos os anos, com mortes que poderiam ser evitadas se a gente tivesse mais opções de contracepção. Com certeza, né? Tá Um bom? problema que atinge toda a família. Obrigado, professor Eric José Ramo da Silva, que é professor de farmacologia no Instituto de Biociências. Boa sorte e conte sempre aqui conosco na Rádio Clube. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos os ouvintes.